Você já esteve naquele momento de simplesmente não conseguir estudar para o vestibular, para o Enem, não conseguir assistir videoaulas, fazer um resumo, resolver simulados, ou então você até tá fazendo isso, tá conseguindo estudar, mas sente que não tá saindo do lugar, que não tá absorvendo o conteúdo, e aí o Enem 2023 cada vez mais vem batendo na nossa porta e bate aquele desespero de caramba, meu Deus, o que eu vou fazer para conseguir estudar? Então, se esse é o seu caso, calma que esse vídeo é para você. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha de casa. Então eu venho aqui nesse canal e ajudo vocês da maneira que eu posso, para que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Mas o que me motivou a trazer esse vídeo é o fato de eu ter passado por algo muito similar durante os meus estudos por Enem lá em 2020. O que aconteceu foi que a minha ansiedade saiu um pouco de controle e eu tava me cobrando demais e não tava cuidando de mim nesse processo. Então eu fiquei coisa de 1 mês e meio sem conseguir estudar, porque é como se eu tivesse pifado. Eu não conseguia nem ver um caderno que eu usava para estudar por Enem na minha frente e eu realmente estava me sentindo muito mal e com muito medo, porque eu falei, meu Deus, nesse meio tempo tá todo mundo estudando pro Enem e eu não consigo. É óbvio que eu não vou conseguir a minha vaga, que não vai dar certo. Depois desse 1 mês e meio eu consegui voltar a estudar, obviamente um ritmo diferente, mas acabou acontecendo isso e mexeu muito comigo. Então eu entendo mais ou menos como que é esse sentimento. Além de não conseguir estudar em determinado ponto dos meus estudos, eu desenvolvi uma alergia emocional bem feia. Então o meu rosto daqui pra baixo ficou vermelho, empipocado e parecia que tava em carne viva. Foi assim bem feio. E nenhum médico descobriu o que eu tinha. No fim foi descobrir que era ansiedade, o estresse. E inclusive eu lido com alguns problemas de ansiedade e tal que eu desenvolvi na época do vestibular até hoje. Mas no fim, ainda assim, eu fui lá e fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal. Então, é óbvio que essas dificuldades que você vai passar pelo caminho não vão afetar como um todo o seu resultado final. E a aprovação vale a pena sim no fim de tudo, mas isso não torna o caminho mais fácil. E o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que é mais do que normal você se sentir dessa forma, você passar por isso, ter esses obstáculos no seu caminho, então de repente não conseguir estudar, de não ser produtivo 100% do tempo. A questão agora é como que a gente vai resolver isso? Então, se isso tá acontecendo com você, se você tá tendo dificuldades para prosseguir com seus estudos do Enem, ou então não tá nem conseguindo estudar, uma das primeiras dicas que eu posso te passar nesse momento é que você comece a consumir conteúdos um pouco mais humanos, principalmente quando se diz respeito a conteúdos de vestibular, de estudos, de Enem. Por quê? Gente, principalmente se você é uma pessoa que tende a se autocomparar demais, como eu fazia o tempo todo durante os meus estudos, tipo, aquela pessoa ali tá estudando há 3 anos para passar no curso que eu quero, essa daqui precisou do cursinho mais caro, de sabe só Deus quantas apostilas, e tinha acesso aos melhores materiais, é óbvio que ela vai conseguir ou não, e a gente sabe que não é bem assim. Não é porque uma pessoa tem ali facilidades nos estudos, ou então que tá estudando há mais tempo e coisa do tipo, que necessariamente ela vai passar e você não. É tudo uma questão da nossa cabeça ali sendo bem traiçoeira com a gente. Então busquem consumir conteúdos que te façam bem agora e tomem muito cuidado, por favor, com essa questão da comparação, porque ela realmente é uma forma gigantesca de você se auto-sabotar, de você ficar apontando para aquele e esse e falando, meu Deus, tá, essas pessoas com certeza estão muito mais na minha frente, não vai dar por conta disso ou daquilo. Então tomem cuidado com essa questão da comparação e prestem bastante atenção também nos tipos de conteúdos que vocês estão consumindo agora em relação aos estudos. Algo que me ajudou bastante a conseguir voltar a estudar e voltar ao eixo ali dos estudos, quando eu tive esse problema então de ficar 1 mês e meio sem conseguir fazer nada em relação ao Enem e aos vestibulares, foi ir voltando aos poucos. Então, no meu caso, eu percebi que o cronograma que eu tava seguindo não tava funcionando mais pra mim. Fui lá e fiz um cronograma novo com o tempo que eu tinha pra estudar por Enem, que, diga-se de passagem, não era muito. E eu ia realmente aos pouquinhos. Então, cada simulado, cada videoaula, cada resumo que eu fazia era uma vitória. Principalmente nos primeiros dias ali que eu tava voltando a estudar. Então, nossa, eu preciso estudar esse assunto de física e eu não gosto de física, não vai pra mim. Vou lá, na hora que eu consegui estudar e fazer um resumo daquela videoaula, eu de repente comia um chocolate, que era algo que eu gostava, eu ia me recompensando. Então, tá, consegui estudar esse assunto?
Hoje, então, eu posso assistir um episódio da minha série mais tranquila. Posso fazer alguma outra coisa que me deixe feliz e tirar um tempinho pra mim aqui, fazer um intervalo de uns 20 minutinhos pra tomar um café e depois eu volto. Então, eu ia meio que criando esse sistema de recompensas pra mim mesma, porque isso era uma forma de me motivar e de me ajudar a continuar seguindo em frente. Depois de uns dias foi indo mais normal ainda, então eu realmente ia fazendo as coisas, não precisava ficar me recompensando o tempo todo. Mas de início foi muito bom pra mim fazer isso. Então, ir estabelecendo pequenas metas. Porque é óbvio que depois que a gente meio que pifa e não consegue estudar de jeito nenhum, você tem que ir voltando aos poucos. Você provavelmente não vai conseguir já pegar o ritmo que você estava tendo antes de não conseguir mais estudar e aplicar de novo agora. Até porque, de repente, aquilo pode nem funcionar mais para você. Se você parou e não está conseguindo mais estudar, você se prejudicou de alguma forma em relação aos seus estudos, pode também ser porque o formato de estudos que você estava aderindo, o tanto de coisa que você estava tentando fazer, então o tanto de videoaula que você estava assistindo, querendo ali encaixar que um dia tem 24 horas, querendo 20 horas estar estudando, isso pode ter te sobrecarregado e te trazido até aqui. Então também pensa bem no que você estava fazendo antes, nas formas de estudo que você estava adotando e se isso realmente é o melhor para você. Eu sei que falta pouco tempo para o Enem 2023, mas ainda dá tempo de você melhorar a eficácia da sua forma de estudos e realmente encontrar um meio termo entre estudar bastante e viver e cuidar de si mesmo. E eu acho que a principal dica que eu posso passar para vocês nesse momento, que não é nem muito uma dica, é mais um conselho de amiga mesmo, que eu adoraria ter escutado quando eu estava estudando para o vestibular, é para mudar esse pensamento agora. Por quê? Como eu disse, com os estudos para Enem a gente tende a ir se auto-sabotando e os pensamentos do tipo, nossa, mas é muito difícil passar no Enem, mas eu não estudei tempo suficiente, como é que eu vou conseguir passar estudando 3, 4 meses, por exemplo? Ah, mas todo mundo parece que tá estudando mais que eu e todo mundo é meu concorrente. Esse tipo de pensamento acaba se tornando cada vez mais comum e a nossa tendência é sempre ir acreditando. Tanto que você vai repetindo aquilo pra si mesmo de eu não sou inteligente o suficiente, é muito difícil passar no Enem, então talvez não vai dar certo. A sua tendência é ir acreditando nesse tipo de pensamento. E sendo bem sincera com vocês, gente, se nem você acredita no seu potencial, no seu sonho e na sua aprovação, quem que vai acreditar por você? Ninguém, tá nas suas mãos no final. Quando você vê que esse tipo de pensamento tá tomando conta, talvez seja a hora de parar, respirar um pouco ali, expirar fundo e realmente arejar a cabeça, porque esse tipo de pensamento é basicamente você se auto-sabotando, você dizendo para si mesmo que não consegue. E essa trajetória de estudos pro Enem, ela já é difícil o suficiente, sem você complicar mais ainda para você mesmo. Então, já é complicado sem você ficar ali falando o tempo todo de não sou capaz, não consigo, não sou inteligente o suficiente, é muito difícil para mim, não vai dar. Conforme você vai falando isso, mais difícil você vai tornando as coisas para si mesmo. E é óbvio que você não faz isso por querer, até porque quem que ia querer dificultar mais ainda o próprio caminho, mas a gente acaba fazendo isso, digo por experiência própria. Então tome bastante cuidado com esse tipo de pensamento. Talvez seja a hora de mudar isso radicalmente e começar a acreditar um pouquinho mais em você. Óbvio que isso não acontece da noite pro dia, mas eu digo isso como um todo, porque ter essa mudança de pensamento, de começar a acreditar um pouco mais, a não se auto-sabotar, quando você perceber que você tá indo por esse caminho, já cortar ali na hora, isso é uma coisa que vai te ajudar não só nos seus estudos pro Enem e para outros vestibulares, como na sua vida em um todo. Gente, esse foi um vídeo aqui bem rapidinho, não tinha nem muito roteiro, eu só senti que precisava falar disso com vocês, tanto que o cenário tá até provisório. Eu tô aqui no meu antigo quarto, na casa dos meus pais, porque eu vim passar o Dia dos Pais com a minha família, mas já tô voltando pra Uberlândia. Então, assim, foi um vídeo mais rapidinho, sem muito roteiro. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Contem comigo pra tudo nessa trajetória com o Enem dos vestibulares. A gente vai ter vídeo aqui no canal, vai ter live quando acontecer o SISU. Então, eu vou estar realmente aqui pra ajudar vocês até a aprovação. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo e o canal para mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza que você não vai perder nada. Além de ajudar com o Enem dos vestibulares, eu também mostro aqui no canal como que é a vida e a rotina de universitária que mora sozinha em outro estado. Por falar em vida e rotina, tá aqui o meu @ do Instagram. Eu tô sempre aparecendo por lá, postando stories e a gente consegue ter um contato bem mais direto, além de vocês conseguirem também acompanhar tudo que tá acontecendo em tempo real. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.